E aí, vamos estudar a lição? Ei, a lição está nos ensinando essa semana como entendermos um pouco da língua hebraica e compreendermos. Não vamos nos tornar especialistas em hebraico e em grego, beleza? Mas nós vamos entender algumas coisas que são suficientes para a compreensão da vontade de Deus na nossa língua, uma vez que entendemos o que significava na língua hebraica e grega, inclusive aramaica. Isso é que a lição está tentando fazer-nos colocar-nos em evidência em relação a isso daí. Mas vamos lá, diante desse processo tem alguns exemplos que são citados hoje. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Lá no idioma hebraico, para se dar ênfase a alguma coisa, os autores utilizavam um processo de repetição. Exemplo, relato da criação. Para dar ênfase em Deus como nosso Criador, o texto de Gênesis 1, 27 apresenta-se assim: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Dentro de um mesmo texto, a palavra criou aparece 3 vezes. Criou. Para que isso aqui? Para dar ênfase de que Deus é o nosso Criador. Até parece que o profeta estava de fato profetizando em relação ao futuro, tamanha a artimanha de Satanás hoje de desvincular o ser humano do processo da criação como se não fôssemos criados por um Deus, fôssemos frutos de um processo evolucionista. Mas enfim, não foi à toa que ele disse: criou Deus o homem, a sua imagem os criou, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Criou 3 vezes, mano. ênfase. O hebraico se apresenta assim. Eu até fiquei pensando aqui quando eu estudei a lição esses dias para poder gravar aqui para vocês. Eu não sei se minha mãe tinha uma herança hebraica, mano, da Paraíba, porque, ó, ela dava uma ênfase nesse próximo, mas ela não era 3 vezes, não era 4 vezes. Ela falava assim, ó, tu vai pra tu ver, vai que eu quero ver, vai. Ela falava vai 4 vezes. Agora eu tô entendendo, minha mãe tem uma descendência hebraica, não tem explicação. E eu entendia que esse vai repetido era uma ênfase, para mim não ir. Se eu fosse, já vi, o couro comia. Agora, a Bíblia dá outro exemplo aqui, ó. A lição dá outro exemplo. O texto de Isaías, por exemplo, que é colocado aqui em evidência na lição, você observa Isaías capítulo 6, falando da santidade de Deus. O profeta coloca, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Para que falar santo 3 vezes? Fala santo 3 vezes porque é característico do idioma hebraico colocar a ênfase, enfatizar. E nesse momento ele está querendo enfatizar a santidade de Deus. Moisés no Gênesis enfatizando que Deus é o Criador. Isaías enfatizando a santidade de Deus. Então perceba que o texto bíblico possui características de sua língua original. Às vezes não faz muito sentido no português, mas lá fazia um sentido danado. Inclusive, muitas repetições que são colocadas em diversos textos da Bíblia são de caráter humorísticos, que para a gente não é de caráter humorístico, porque o nosso humor é diferente. Mas quando você vai para a cultura hebraica, você tem ali um processo de humor existente no texto bíblico, que o texto hebraico coloca junto com repetições que tem um tom de humor. Funciona assim. Por isso é interessante compreender o texto bíblico na sua linguagem original para a gente ter uma ideia do que significa quando estamos contemplando o mesmo texto, só que em português. Que Deus nos ajude no processo de interpretação da palavra, que é tão essencial para compreender sua vontade, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, dá-nos cada vez mais sabedoria para entender quais são as ênfases da tua palavra, em especial para a nossa vida, em nome de Jesus.